Então vamos lá. Muito bom dia. Estamos iniciando aí com essa nova modalidade de aulas, né? A partir de hoje eu vou estar com vocês através de vídeos, através de anexos, através de e-mail, através de bate-papo. As nossas aulas vão ser seguidas com essa nova modalidade de ensino que a escola, não somente a Escola Cristo, como a maioria das escolas da cidade, faculdades, não somente aqui de Parnaíba, mas de todo o mundo, tiveram que se inserir por conta dessa onda negativa generalizada, né? Afetou vários setores, econômico, afetou o setor da saúde, e nós temos aí que se adaptar a esses problemas. Eu sei que é um pouco diferente para vocês enquanto alunos, mas com certeza está sendo bastante diferente para nós professores levar esse tipo de aula. E o que nós esperamos disso tudo é que a gente possa, a partir disso, ter mais um aprendizado e saber aproveitar da melhor maneira esse momento que nós estamos tendo para ficar em casa com as pessoas que a gente ama, aproveitar esse momento da melhor maneira possível, não somente se protegendo, né, e seguindo as recomendações da OMS, mas também aproveitando esse momento para colocar os estudos em dias, e eu espero que é isso que os alunos aqui do primeiro ano do ensino médio estão fazendo, aproveitando esse momento para recapitular o que a gente já estudou, que inclusive a gente já estudou bastante coisa dentro da disciplina filosofia, né? E a gente vai fazer um apanhado de tudo isso que a gente já estudou no decorrer dessa aula, mas só para recapitular, a gente já estudou o que é filosofia, já falamos sobre a atitude filosófica, noções de filosofia, nós já também entendemos o que é o senso comum dentro da nossa disciplina. E além de saber o que é a filosofia, além de entender a importância dessa filosofia, a gente também tem que estar preparado para reconhecer esses problemas filosóficos que essa disciplina traz, não somente para os nossos estudos, mas também para a nossa vida. E como vocês estão vendo aí na tela, a nossa aula de hoje é exatamente sobre isso, sobre problemas filosóficos que a gente vai encontrar dentro da filosofia, certo? Então, assim, nossa aula de hoje vai ser seguida de 2 textos com os quais a gente vai debater sobre eles, vai refletir sobre o que está escrito, e a partir disso a gente vai sugar daqui mais conhecimento, vai absorver mais reflexões para as nossas vidas e automaticamente adquirir mais conhecimento, né, sobre as coisas do mundo, sobre nós mesmos, diante da disciplina que a gente já conhece, que é filosofia. Então, para a gente continuar esse estudo, a gente trouxe para vocês aqui 2 textos, são textos filosóficos, são textos didáticos que vão fazer com que vocês entendam que esses problemas filosóficos, eles estão inseridos aqui, mas que eles também, ao mesmo tempo que são problemas, eles são fundamentais para que a gente possa saber distinguir e diferenciar aquilo que é filosófico e o que não é filosófico, tá bom? Então, no primeiro texto aqui, de Brighouse Harry, de 2008, ele trouxe aqui algumas informações para a gente que, mesmo sendo um texto breve, vai esclarecer bastante coisas sobre esses problemas filosóficos que existem dentro da filosofia. Então aí o texto 1, né? Logo bem no início diz assim: a filosofia é o estudo sistemático de perguntas. Então o que foi que a gente já falou em sala de aula? Foi que a filosofia ela está pautada exatamente nisso, nas perguntas, né? A gente trabalha com a filosofia se questionando sobre as coisas do mundo. Então deixa eu marcar para vocês esse primeiro tópico aqui, que é importante demais para se refletir sobre ele,
no que se diz respeito a essa disciplina que é a filosofia, sobre que o estudo dela está baseada nos questionamentos sobre o conhecimento que eu já possuo enquanto indivíduo, mas também sobre o conhecimento das coisas do mundo ao meu redor. E ele é sistemático, porque ele acontece o tempo todo. Então, a gente tem que entender que para eu ser alguém que conheço a filosofia, eu preciso filosofar diante dos conhecimentos que eu tenho sobre o mundo, certo? Então vamos seguir o texto. A filosofia é o estudo sistemático de perguntas, cujas respostas não podem ser determinadas simplesmente pela escolha de dados da observação do mundo e construindo hipóteses sobre esses dados. Então a gente percebe que tem que tomar um cuidado aí, né? Por mais que você se questione sobre esse mundo, se questione sobre o conhecimento, sobre você mesmo e filosofe de certa forma, eu tenho que ter a responsabilidade de não simplesmente determinar essa filosofia a partir de recolhimento de observações que eu tenho sobre o mundo, construindo hipóteses rasas sobre esses dados, tá? Eu tenho que construir reflexões profundas sobre esse conhecimento que eu estou em busca de alcançar. Então não é simplesmente me questionar aleatoriamente sobre as coisas do mundo. Pelo contrário, eu tenho que me questionar, mas me questionar discernindo, ou seja, entendendo o que eu quero desse questionamento, tá? Então assim, não vá determinar a filosofia simplesmente pela recolha de conhecimentos aí que você acha que tem sobre as coisas do mundo, construindo qualquer tipo de hipótese, porque esse não é o objetivo. Logo aqui no nosso texto, a gente traz aqui uma primeira pergunta, deixa eu marcar também, para ficar aqui bem definido, que diz assim, ó: o que é que dá na TV? É um questionamento, né? Mas aí o que vocês acham? Esse questionamento aqui, o que é que dá na TV? Ele é um questionamento lógico, um questionamento aprofundado, um questionamento que teve um raciocínio, ou simplesmente foi uma pergunta qualquer que alguém fez? De acordo com o texto, ele fala que isso foi apenas um questionamento qualquer que uma pessoa fez. Como que eu sei disso? Pela continuidade da leitura do texto. Então vamos lá. O que é que dá na TV? Né? É a pergunta. Então a gente pode considerar isso filosófico? Não. O texto segue dizendo: não é uma pergunta filosófica porque, em última análise, tem de ser respondida através da observação. Então o que é que ele diz? Essa primeira pergunta aqui, ela não foi uma pergunta que você teve uma observação ou um aprofundamento sobre ela antes de você perguntar. Você simplesmente perguntou, sem nenhum tipo de fundamento. Foi algo aleatório, vamos dizer assim, certo? Já a segunda pergunta que o texto traz é bastante diferente. Já tem uma lógica, já tem um sentido. Então vamos ver qual é a segunda pergunta aqui. Eu vou marcar ela também para a gente refletir sobre ela. Diz assim, ó: qual é a natureza do conhecimento? Qual é a natureza do conhecimento? Quando eu me perguntei sobre isso, eu tive uma observação sobre o que eu queria. Eu parei e eu pensei, assim como eu refleti sobre que tipo de resposta eu quero obter fazendo essa pergunta. Então, quando eu digo qual é a natureza do conhecimento, eu estou fazendo sim aí uma pergunta filosófica. E o que o texto diz logo em seguida? Pelo contrário da primeira pergunta que eu fiz, que é o que é que dá na TV, essa pergunta, qual é a natureza do conhecimento, além de ter lógica, ela faz sentido sobre um questionamento que eu tenho sobre as coisas do mundo e nesse sentido aqui, sobre que natureza é essa do conhecimento no mundo, ok? Então aqui, ó, eu vou marcar aqui essa primeira pergunta do texto em vermelho, porque... Calma, tô tentando me adaptar aqui, mas vai dar certo. Essa primeira pergunta do texto, eu vou marcar ela para que a gente possa refletir depois e entender que ela não é uma pergunta filosófica, porque não tem
uma observação aí, uma análise sobre ela, diferentemente da segunda, que a gente teve uma análise antes de perguntar, né? A gente analisou antes de perguntar. Então, qual é a natureza do conhecimento? Faz sentido, tem lógica. Então, sim, é uma pergunta filosófica, né? Vamos seguir o texto? Sem experiências, não podemos responder-lhe, mas a sua resposta não repousa na observação. Então, quando você não repousa a sua pergunta na observação, também você não vai possuir uma resposta com lógica definida, certo? A gente tem que se questionar das coisas do mundo, sim, mas com intenção sobre essa pergunta, não simplesmente perguntar por perguntar. Um exemplo que eu posso dar para vocês, que acontece muito em sala de aula, o aluno não presta atenção no que o professor está explicando e só para poder, sei lá, de repente mostrar que está querendo fazer uma interação em sala de aula, ele faz uma pergunta aleatória, ou seja, uma pergunta que ele nem prestou atenção no que o professor estava explicando em sala de aula. Nesse momento, ele fez uma pergunta filosófica? Não fez uma pergunta filosófica, porque ele não refletiu e não pensou sobre o conteúdo que o professor estava lecionando em sala de aula naquele momento. Então, nós precisamos aí repousar na observação antes de responder a alguém algo ou perguntar a alguém alguma coisa, certo? Então, vamos continuar o texto? Diz assim, ó: as questões filosóficas podem não ter respostas determinadas. As questões filosóficas podem não ter respostas determinadas. E isso aqui é uma das questões e um dos problemas que a filosofia tem. Porque, de fato, a filosofia não tem respostas determinadas. Não existe uma resposta fixa para você definir a filosofia ou as perguntas filosóficas. Porque o que a gente está querendo encontrar aqui, ou o sentido de se questionar sobre as coisas do mundo, é por causa que você quer chegar em algum lugar. E se você quer chegar em algum lugar, você quer chegar em alguma coisa. E o que nós queremos chegar nesse determinado momento aqui é em saber as verdades que existem nesse nosso mundo, ou as verdades que existem nas coisas do mundo. Então, o sentido da filosofia, como a gente já estudou até antes, nas nossas aulas passadas, tem muito a ver e está relacionada diretamente com a questão da verdade. Então, seguindo o texto, a gente pode relacionar isso dessa forma. As questões filosóficas podem não ter respostas determinadas. Há uma verdade nelas, mas as razões teóricas, em vez das empíricas, são os meios para se chegar à verdade. Um problema filosófico que a gente pode encontrar aqui nesse texto, que está muito claro, é justamente essa questão da razão teórica que existe sobre os nossos pensamentos. Então vamos lá. Aqui fala que há uma verdade no que a filosofia quer buscar, né? A filosofia busca a verdade. Então, assim, as razões teóricas, de acordo com o texto, em vez das empíricas, aí eu vou chamar a atenção com vocês aqui para essas duas palavrinhas. Deixa eu marcar. Razões teóricas em vez das razões empíricas. Bom, razões teóricas, eu posso falar para vocês que são aquelas razões que eu tenho a partir do meu pensamento, das minhas ideias. É algo subjetivo, é algo que eu penso, reflito, observo e eu não consigo palpar, eu não consigo trazer para algo concreto, eu não consigo... A palavra é essa mesmo, não é palpável, eu não consigo pegar, é algo teórico, são reflexões e razões teóricas, diferentemente da empírica, que é algo mais concreto, algo que eu posso provar, comprovar. A filosofia, ela está em torno disso. Ela quer buscar a verdade, independente que essa verdade eu consiga provar ela ou não.
entendeu? É diferente das ciências exatas, das ciências que são comprobatórias, como, por exemplo, a biologia, a física, a química, a própria matemática. São disciplinas que levam muito em consideração esse empirismo, essa atitude mais concreta de se conseguir o conhecimento, entendeu? As razões teóricas aqui para a filosofia já é mais importante. Eu preciso ser racional, eu preciso tirar esse momento para uma reflexão, eu preciso observar sobre as coisas do mundo, porque assim, a partir disso, eu posso sim, o quê? Chegar a uma verdade. É isso que a filosofia busca, meios para que eu possa chegar a essa verdade, tá? O primeiro texto aqui já definiu bastante coisa para a gente sobre o que é esses problemas filosóficos, né? O que são, na verdade, os problemas filosóficos, mas eu trouxe um segundo texto para a gente refletir sobre essas questões. E aqui, você vai entender, se não entendeu no primeiro texto, com mais clareza o que a nossa aula está querendo trazer hoje aqui para o nosso entendimento e para agregar em nosso conhecimento. O segundo texto começa dizendo assim: a filosofia é diferente da ciência e da matemática. Lembra que eu falei para vocês? A filosofia se difere desses outros tipos de ciência porque ela dá mais destaque justamente para a razão filosófica, para os questionamentos, para as reflexões, tá? E não tanto para o empirismo, como a ciência dá, a matemática dá importância para essas comprovações do que é a verdade, ok? Ao contrário da ciência, não assenta em experimentações nem na observação, mas apenas no pensamento. Olha aqui, a filosofia dizendo que o pensamento é o objeto do seu estudo. O objeto do seu estudo é o pensamento, o questionamento, a reflexão. Esse é o objeto de estudo da filosofia, tá? Logo em seguida ele diz: e ao contrário da matemática, não tem métodos formais de prova. Ao contrário da matemática, não tem métodos formais de prova. Então, o que? A filosofia não está aqui preocupada com essas provas, com esses métodos formais de prova, porque para ela o que importa é eu me questionar sobre até mesmo um conceito que já foi definido e comprovado que ele existe. Esse conceito, a filosofia ainda vai querer desvelar ele, ainda vai querer destrinchar esse conhecimento que já foi dado, ou seja, vai querer absorver mais coisas sobre esse conhecimento que já existe. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? A filosofia faz-se colocando questões, argumentando, ensaiando ideias e pensando em argumentos possíveis contra elas e procurando saber como funcionam realmente os nossos conceitos. Então, assim, não é que a filosofia vai trazer conceito para você. É o contrário. Ela vai querer saber como funcionam esses conceitos que já existem. O que a filosofia procura saber? Ela procura saber como funcionam esses conceitos que já nos foi dado desde que nós nos conhecemos por gente, tá? A preocupação fundamental da filosofia consiste em questionarmos e compreendermos ideias muito comuns que usamos todos os dias sem pensarmos nelas. Olha isso. Aqui ele chama atenção para uma ideia fundamental, né? Na verdade, uma preocupação fundamental da filosofia. E ela vai consistir em quê? Questionarmos e compreendermos ideias comuns e que pensamos o tempo todo dia, e que a gente não se atenta para isso. Nem tudo que nós pensamos e nem todas as ideias que passam pela nossa cabeça a gente aproveita. Por quê? Porque a gente não filosofa. Isso não é filosofar, tá? Eu tenho uma ideia agora que se passou aqui aleatoriamente e vai ficar por isso mesmo. Eu não vou ter a preocupação, né, de filosofar sobre o que eu estou pensando, sobre essa descoberta que eu fiz. Aí ele traz alguns exemplos aqui que vai deixar bem claro
o que eu estou querendo falar para vocês desde o início do primeiro texto. Ele diz assim, ele vai fazer, na verdade, algumas comparações. Então, vamos lá. Vamos fazer algumas comparações para a gente entender. Um historiador pode perguntar o que aconteceu em determinado momento do passado, mas um filósofo, ele perguntará o que é o tempo. Olha só a diferença, né? O historiador, sim, ele vai lá, vai fazer sua pesquisa, ele vai querer reviver o que aconteceu lá no passado, em seus pensamentos, ele vai focar nisso. Só que a filosofia, além disso que o historiador faz, ela também vai se preocupar na questão do que é esse tempo. O que é esse tempo na filosofia, né? Deixa eu marcar direito aqui que saiu errado. Vamos lá. O que é o tempo? Além de pensar no que já passou, além de refletir sobre na nossa história do passado, a filosofia vai se perguntar o que é esse tempo. Um matemático pode investigar as relações entre os números, mas um filósofo perguntará o que é um número. Então, além de se questionar sobre essas relações de números, ele vai se perguntar também sobre o que é o número. Um físico perguntará de que são constituídos os átomos ou o que explica a gravidade, mas um filósofo irá perguntar como podemos saber se existe qualquer coisa fora das nossas mentes. Um psicólogo pode investigar como é que as crianças aprendem uma linguagem, mas o filósofo, ele perguntará quem faz uma palavra significar qualquer coisa. Qualquer pessoa pode perguntar se entrar em um cinema sem pagar está errado, mas o filósofo, ele vai perguntar o que torna uma ação certa ou errada. Então, assim, esse texto, ele esse texto define bem o que eu quis trazer para vocês nessa aula, né? O filósofo, ele, além de se questionar sobre os conhecimentos que já existem no mundo, ele também se questiona sobre esse próprio conhecimento que já está instalado. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe algumas questõezinhas para que a gente possa refletir sobre elas. E o que eu vou querer de vocês nessas questões? Eu vou querer que vocês respondam esses 6 questionamentos, vocês reflitam sobre cada um deles, vocês escrevam no caderno, respondam ou digitam, não importa, pode ser no computador também para facilitar a vida de vocês, e vocês vão me enviar por e-mail. E esse e-mail eu vou anexar junto com esse vídeo, tá? E também com algumas informações que eu quero repassar para vocês que eu acho necessário nesse momento, tá? Vai estar lá no nosso aplicativo da escola, no app Educaribox, tá? Vocês entram lá, vocês vão ter acesso a esse vídeo e também as informações que eu vou anexar junto lá para vocês, ok? Eu espero que a nossa aula tenha sido clara. Se não foi clara, eu peço desculpas, é o nosso primeiro momento, eu também ainda estou me adaptando, mas eu creio que vai dar tudo certo e que a gente, cada dia que passa, vai ficar um pouco mais familiarizado com essa nova modalidade de aula, que são as aulas remotas, tá? Primeiro ano, desejo um bom dia para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!